Quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que se preocupar, dentre outros fatores, com o nosso público leitor. Afinal de contas, esse é um dos pontos definidores do tipo de linguagem que a gente vai empregar. Meu nome é Guga Valente e eu te convido para assistir essa aula para a gente entender melhor como é que a gente faz isso. Então hoje, nesse momento, eu vou falar sobre aspectos lexicais e semânticos da produção textual. Isso é muito relativo se a gente for pensar no texto que a gente vai produzir, porque são inúmeros os textos que a gente produz. Produzimos texto dentro do ambiente escolar, produzimos texto dentro de casa, produzimos texto a todo instante na internet, nas redes sociais, estamos ali escrevendo legendas, tweets, textões no Facebook. Então, a todo instante nós lidamos com o texto. Mas como é que a gente deve escolher as palavras que a gente usa dentro do texto? É por isso que eu falei do público. Quando a gente escreve, por exemplo, pensando nos nossos amigos, a nossa linguagem vai ser mais informal, a gente tende às vezes inclusive a coloquialidade, né? Enquanto quando a gente vai escrever, por exemplo, para chefes, para pessoas que estão numa posição, por exemplo, de professores, ou quando eu tenho que produzir um texto numa situação que é um pouco mais formal, a nossa preocupação também vai ser em transparecer isso no nosso texto. Então a gente vai tentar utilizar uma linguagem também mais formal. Você vai perceber, por exemplo, numa situação de discussão. Imagine que você está discutindo com alguém, vocês estão debatendo um tema e vocês têm um ponto de discordância em relação àquele assunto. E aí essa discordância começa a ficar intensa, o debate começa a ficar acalorado. Você vai perceber em algum momento que a linguagem começa a se modificar. A escolha de palavras nesse debate começa a fazer diferença. Você começa, por exemplo, a escolher palavras que são um pouco mais formais, você começa a enrijecer um pouco mais a língua. Isso porque a formalidade traz, psicologicamente, a ideia de que se está falando mais sério. Parece que quanto mais formal se é, mais sério é aquilo que se fala e, portanto, tem mais credibilidade. Na prática não é bem assim não, tá? Não faz muita diferença não. Do ponto de vista teórico isso funciona, mas do ponto de vista prático isso não compreende bem a realidade. Agora pensando aí numa situação do cotidiano, de produção de texto formal, como por exemplo, uma dissertação escolar. Vamos imaginar que você tem que produzir uma dissertação escolar. Que palavras você vai escolher para usar ali no seu texto? Bom, antes de mais nada é importante a gente frisar que a variedade de vocábulos é tão interessante quanto a escolha de vocábulos difíceis ou raros. Esse é um mito que se instaurou na escrita, né, na redação, que é algo que precisa ser desfeito, né? É preciso desmitificar, tirar o mito que existe em torno da ideia de que se você usar palavras raras e difíceis, o seu texto vai ser melhor. Por que eu digo que isso é um mito? Porque se você não conhece bem aquelas palavras, se você não tem intimidade com elas, elas vão soar esquisitas dentro do seu texto. É como, por exemplo, você usar uma roupa dos tempos de hoje, uma roupa deste momento da moda, né, desse discurso que a gente vive hoje, e aí de repente você fala assim, não, mas eu quero me diferenciar dos demais, deixa eu ir ali no guarda-roupa do meu avô e eu vou pegar um casaco ali que meu avô usava quando ele era jovem. Aí de repente você veste aquele casaco que naquele contexto da moda de quando o seu avô usava, aquilo era muito legal e era muito bom. Mas aí você coloca aquele casaco e vai para o rolê encontrar com seus amigos e aí você está usando aquela roupa super diferente e às vezes esse diferente não é um diferente legal, às vezes é um diferente estranho, parece que não está muito conectado ao momento. É como você escrever um texto sobre um tema da atualidade, né? Vamos imaginar que você está escrevendo um texto sobre redes sociais, falando sobre o vício em redes sociais. É um tema super contemporâneo. E aí, de repente, você vai lá no passado buscar conectivos, né, do século XIX, que não são empregados nos textos modernos, mas porque você acha que isso vai dar uma cara nova para o seu texto. Vai ser você chegando no rolê com um casaco do seu avô lá, que não tem nada a ver com a roupa de hoje. Então, não tem a ver com a raridade da palavra ou com o quão difícil essa palavra seja. Tem muito mais a ver com a variedade e com a consciência de significado, né? Então esses dois aspectos são muito importantes na hora de a gente escrever. Temos que nos preocupar principalmente com esses dois aspectos aí. Aqui a gente está falando de escolha, estamos falando de escolha basicamente o tempo todo, né? Vamos ver o conceito que a gente colocou aqui a respeito disso. O repertório de cada pessoa que escreve
é o principal norteador pela escolha das palavras num texto, mas não só. Então, óbvio que aquilo que você acumulou de vocabulário ao longo da sua vida vai fazer muita diferença na hora que você escreve, porque você vai colocar isso no seu texto e vai tentar evitar as repetições, vai tentar evitar aquilo que vai tornar o texto enfadonho. Você não quer que seu texto seja chato, você quer que seu texto seja lido e seja saboreado pelas pessoas. O seu repertório vai fazer toda a diferença aqui, porque você foi acumulando palavras ao longo da sua vida, porque você leu literatura, porque se você viu filmes, e você viu essas palavras sendo usadas nesses vários contextos e aos poucos você foi guardando e foi empregando quando deu essas palavras, certo? Mas isso não é a única coisa que define, não é só o repertório que vai definir. Ele é o principal, mas não é só isso. A gente precisa pensar também nos aspectos semânticos e lexicais que estão envolvidos nisso daí. Então, quando a gente fala de semântica, tá? A gente está necessariamente falando de coerência. A coerência, como a gente sabe, é aquela parte que diz respeito à harmonia das ideias que a gente mantém ao longo do texto. É algo que é macrotextual. Então, desde o princípio do texto até o fim, as ideias precisam ser lógicas, precisam obedecer uma sequência. Então, eu tenho que sair daquele começo do que foi sugerido e chegar ao final de modo natural. Não pode haver quebras, não pode haver contradições, aquilo tem que soar natural. Para que isso aconteça, eu preciso ter uma escolha de palavras que promovam essa coerência, que promovam essa harmonia, tá? Olha o conceito. Os significados dos léxicos. Léxico é a mesma coisa que vocábulo, tudo bem? A gente pode usar a palavra léxico como significando vocábulo. Os significados dos léxicos e a escolha no uso deve estar condicionada à harmonia das ideias que são apresentadas ao longo do texto. Então eu repito aqui aquilo que eu disse agora há pouco. Não é só o meu conhecimento de vocabulário amplo, beleza? Com várias palavras para poder colocar dentro daquele contexto, que vai ser o elemento que vai nortear a escrita do meu texto. Esse é o principal. Mas que para que isso funcione direito, eu preciso selecionar melhor aquelas palavras que eu sei que vão funcionar ali no texto, que vão comunicar, que vão conversar com o meu leitor. Por exemplo, a minha mãe, ela é do interior de Goiás. Ela nasceu numa cidade chamada São Domingos, fica no interior de Goiás, quase divisa com a Bahia. É uma cidade linda, enfim, e aí existem expressões que são próprias daquele povo, e isso vai acontecer em qualquer lugar. Certamente aí na sua cidade também tem palavras que são usadas somente aí e não são usadas em outro lugar. Pois bem, na cidade da minha mãe tem muitas palavras que são usadas ali naquele contexto, e direto eu estou conversando com ela e ela me fala uma palavra daquela época, eu vou lá no celular e anoto, né? Porque eu gosto de guardar essas palavras que não são palavras comuns, elas não fazem parte do meu mundo, não fazem parte do meu léxico. Então, vez ou outra eu estou capturando ali alguma palavra daquelas para poder usar, para poder brincar com as minhas irmãs, ou mesmo para usar entre os meus amigos e contar uma curiosidade, como eu estou fazendo agora. Uma dessas palavras que eu mais gosto é a palavra celebesque. Celebesque, olha que palavra bonita, né? Ela soa interessante. Celebesque é uma pessoa que é muito aparecida, que gosta de chegar e ser notada, né? Então, você quer dizer que uma pessoa gosta muito de aparecer, você diz que essa pessoa é celebesque. O som dessa palavra é engraçado, né? Para mim, eu acho ele engraçado, eu acho ele interessante. Mas eu acho que eu não vou empregar isso no meu texto. Se eu estou fazendo uma dissertação, provavelmente eu não vou usar essa palavra. Eu vou preferir dizer que uma pessoa gosta de aparecer. Eu vou preferir dizer que a pessoa gosta de se mostrar. Eu vou preferir, sei lá, pegar alguma coisa relacionada à cultura pop, alguma coisa desse contexto das redes sociais, alguma coisa que dialogue melhor com esse momento que a gente está vivendo, do que pegar uma palavra que é da década de 20, da década de 30, que é usada numa cidade, que não é uma palavra muito conhecida, né, para colocar dentro do meu texto, porque isso não vai comunicar. Ao não comunicar, eu corro o risco de ser incoerente. A coerência também compreende esses aspectos da comunicação. Ser coerente também compreende o aspecto da aceitabilidade. O outro, aquele que lê o meu texto, tem que ser capaz de compreender aquilo que eu estou dizendo. Então, se a gente não se preocupa com a escolha vocabular para comunicar, a gente acaba caindo na incoerência também. Tudo bem? Então, repassando aqui os aspectos, nós falamos sobre a escolha lexical, que faz parte de um repertório que a gente constrói ao longo da nossa vida, e falamos também sobre os aspectos da coerência que influenciam e são influenciados
pelas escolhas que a gente faz e pela maneira como a gente trata o nosso repertório. Com qual objetivo? O objetivo de comunicar com o nosso leitor. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se você quiser, tira uma fotinha aqui que eu estou saindo fora da lousa. Valeu!